Nós oramos por cada uma dessas pessoas, amigos, familiares, pessoas que não conhecemos, pessoas com as quais trabalhamos, pessoas com as quais nos encontramos. Senhor, nós oramos, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, chegue, Senhor, a cada coração. E ouvindo a Tua palavra, Senhor, creiam em Ti, ó Deus. E sejam também salvas, sejam libertas. Pai, oramos nesta noite por Rio Negro, por Mafra, por Itaiópolis, por Campo do Tenente, pelo Paraná, por Santa Catarina. Oramos pelo nosso país. Pai, rogamos, Senhor, que a Tua misericórdia, Senhor, seja estendida, Senhor, sobre cada lar desta nação. Oramos, Senhor, pela vida das nossas autoridades, quer sejam municipais, estaduais, federais, para que tenham sabedoria, Senhor, na condução, Senhor, desta nação, para que tenham sabedoria na condução dos nossos estados, dos nossos municípios. Dá aos nossos governantes, Senhor, tanto no legislativo como no executivo, Senhor, sabedoria, Senhor, para guiar-nos, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor, segundo a Tua palavra, Deus. Pai, ano que vem teremos eleições, Senhor, e queremos colocar desde já, Senhor, Pai, o futuro do nosso país, Deus. Pai, entregamos nas Tuas mãos, Senhor, Pai, que o Senhor nos livre de todo mal, ó Deus, mas que possamos andar em justiça diante de Ti, ó Deus. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por este tempo. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, ó Deus. Obrigado por aqueles que de perto ou de longe nos acompanham, Deus. Pai, muito obrigado. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode tomar o seu assento. Essa aqui pode só do meio aí. Obrigado, Cristiano. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Que Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que a graça do Senhor esteja a cada dia sobre você, viu? Muitos dos nossos irmãos estão viajando hoje. Às vezes coincide, né? Mas que bom que você está aqui, viu? Que bom que você está presente aqui conosco. Que bom que você está neste tempo. Você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós somos a Comunhão que está Aba, aqui de Rio Mafra. Aba significa papai, viu? Papai. E é esse sentimento que nós mantemos aqui, né? De relacionamento com Deus como nosso Pai, como nosso Pai. É uma alegria podermos conhecer a Deus como nosso Pai. E isso só é possível por meio de Cristo Jesus, né? Que deu a vida dele. O escritor da epístola aos Filipenses, Paulo, ele diz que devemos ser como Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhando-se a si mesmo. Tornou-se na forma de homem, humilhou-se, esvaziou-se. E sabe por que ele fez isso? Para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então toda honra, toda glória seja dada a Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo 9, versículo de número 2. Enquanto você procura, quarta-feira pela manhã, às 7 horas, nós temos aqui um café, Café Prosperity com os homens. Então você, homem, está convidado para estar aqui conosco às 7 horas, das 7 às 8 da manhã.
Eu sei que alguns já estão trabalhando nesse horário, mas você que começa a ir a trabalhar depois das 8, venha tomar um café aqui com a gente faz um momento de devocional, e depois você vai para o seu trabalho, para a sua rotina, e é tão gostoso, né? Tão bom a gente poder se reunir. E na quarta-feira, agora antes era nas quintas, agora mudou, na quarta-feira também, às 19 horas, terá o café das mulheres. Então, 7 horas da manhã, dos homens, e às 19 horas, na quarta-feira, não mais nas quintas, na quarta-feira, o café com as mulheres. Então, você, mulher, né, quando der ali 6 e pouquinho da manhã, dá um leve empurrãozinho assim, né, com toda a gentileza e força, né, para que o seu marido tenha ânimo para levantar nesse frio da cama e permita que ele venha estar aqui. Você será abençoado. E você, marido, né, diga para a sua mulher, olha, você tem um compromisso às 19 horas, né? Então, os homens às 7 horas da manhã e as mulheres às 19 horas. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda você, mulher, no período da tarde. Amém? Marcos, capítulo 9, versículo 2, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João, e os levou sós em particular ao alto de um monte, e ali ele foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo, brancas como a neve, como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer por estarem assombrados. Então desceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de súbito, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão a Jesus. Amém? Queridos, esse texto, ele começa narrando ali, né? 6 dias depois. 6 dias depois do quê? Né? 6 dias depois de que fato? 6 dias depois de Jesus ter perguntado aos discípulos, escuta, se você ler ali o capítulo 8, da metade em diante, dos versículos da metade em diante, você vai ver Jesus conversando com os discípulos e diz: escuta, o que dizem os homens acerca de mim, acerca dele? E aí, eles responderam, né? Olha, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outro que é uns dos profetas. Então, os discípulos respondem, né? Olha, as pessoas dizem que você é João Batista, que voltou dos mortos, ou mesmo que é Elias, né? Que já tinha morrido, ou melhor, Elias não morreu, né? Que havia sido profeta alguns anos antes, que voltou à terra. Outros dizem que é um outro profeta. E aí Jesus olha para eles e diz: escuta, e vocês? E vocês, o que dizem de mim? O que eu sou para vocês? E Pedro então responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, né? E Jesus, ao ouvir aquela declaração de Pedro, ele diz: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que revelou a você exatamente quem eu sou. Quem eu sou. Jesus, o Cristo, né? O que significa a palavra Cristo? Cristo significa o ungido. E o ungido aqui
é exatamente no singular, como alguém que estava sendo aguardado, como alguém que estava sendo esperado, como alguém que havia sido prometido no Antigo Testamento, como alguém que nasceria de Davi e viria para a terra para estabelecer, para trazer o reino de Deus sobre a terra. Então Pedro diz: tu és este que havia de vir, tu és o Cristo. E Jesus então diz: olha, quem te revelou isso? Não foi a carne, isso aí não foi uma revelação de barriga cheia, né? Isso foi o próprio Pai quem te revelou. E aí, dá-se sequência ali à conversa. Jesus diz: olha, é necessário que o Filho do Homem morra. Enfim, ele narra tudo aquilo que havia de acontecer com ele. E Pedro então chama Jesus à parte, né? Pedro, que minutos antes havia tido uma revelação da parte de Deus e dito que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e que foi elogiado por Jesus, né? Por ter tido uma revelação da parte de Deus. Agora, quando Jesus narra a ele: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos principais sacerdotes e padeça e morra. Pedro então chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo. E diz: Senhor, longe de ti acontecer isso, para com isso, para de pensar isso. E Jesus agora novamente olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque neste momento agora, Pedro estava se colocando como adversário dele, como um adversário de Jesus. Porque Jesus veio ao mundo com um propósito, com uma missão. Qual era o propósito de Jesus vir a este mundo? O propósito de Jesus vir a esse mundo era dar a vida dele, entregar-se na cruz do Calvário. Jesus fez muitas coisas enquanto esteve nesta terra. Ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele multiplicou o pão, ele andou sobre as águas, ele ensinou, ele pregou. Mas a verdadeira razão, o propósito, o objetivo de Jesus vir a este mundo era morrer na cruz. Era morrer na cruz. Porque fazer milagres, os profetas poderiam fazer, e faziam. Pregar a palavra, os ensinadores, né, como Moisés no Antigo Testamento, pregavam a palavra. Tudo bem que não como Jesus o fazia, né? Mas era possível. Mas somente Jesus poderia reconciliar o homem com Deus. Quando Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, eles pecam, e ao pecarem, eles colocam uma barreira, uma separação entre o ser humano e Deus. Quando ao pecarem, eles são expulsos do paraíso. E agora a humanidade está separada de Deus. Deus, falando com Adão e com Eva, diz: olha, eu suscitarei, eu darei o descendente, e esse descendente esmagará a cabeça da serpente. Deus já falava do propósito de Jesus vir a esse mundo. Da necessidade, né? Quando Deus adverte Adão e Eva para que não comessem da fruta que estava no meio do jardim, porque do dia que dela comerem, certamente morreriam. E ao comerem daquela árvore, a morte entrou no mundo. A morte entrou no mundo. A morte é consequência ainda do pecado de Adão e de Eva. A morte é consequência do pecado de Adão. Com o pecado entrou a morte no mundo, diz Paulo escrevendo aos Romanos. Então havia a necessidade do quê?
de vencer a morte, havia necessidade de reconciliar novamente o homem, o ser humano, com Deus. E como todos pecaram, diz a palavra, e todos estão destituídos da glória de Deus, como na terra não há ou não havia um justo sequer, porque a descendência de Adão, ao descendermos do primeiro Adão, todos nós já nascemos com a origem do pecado ou com o pecado original dentro de nós. Então todos os seres humanos, a partir de Adão, já nasceram debaixo de condenação. Já nasceram debaixo do pecado. Já nasceram separados de Deus. Então era necessário que alguém, nascido de mulher, mas sem a gênese de Adão, alguém sem este pecado, viesse para o mundo, para resgatar o mundo e o ser humano. E o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele se oferece para vir ao mundo, para ser este último Adão, este novo Adão, novo e último Adão. Isso está lá em Romanos, para que, assim como o pecado entrou no mundo, por meio do primeiro Adão, por meio de Jesus Cristo, o pecado pudesse ser removido do mundo. E só havia uma forma para que isso acontecesse: a morte de Jesus como Cordeiro de Deus. Então, quando Pedro, olhando para Jesus, ele diz: Jesus, não pense tal de ti. Tira esse negócio da tua cabeça de morrer. Larga a mão disso. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. O que Jesus estava dizendo: você, Pedro, agora está se colocando como um adversário meu. Porque eu preciso me encontrar com a cruz. Eu preciso morrer. É necessário. Não tem outra possibilidade, não tem outro jeito. Então, se você está se colocando contra isso, Pedro, você está sendo Satanás. Você está sendo um adversário contra mim. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. É isso. Quando Jesus está lá no Getsêmani, e ele começa a suar, gotas de sangue, começa a passar mal, e ele diz: Pai, passa de mim este cálice. Ele está dizendo: Pai, afasta de mim este momento, porque eu não posso morrer aqui. Eu não posso morrer aqui nesse Getsêmani. Eu não posso morrer aqui antes. Eu preciso me encontrar com a cruz. Esse é o meu objetivo. E aí, 6 dias depois, desta conversa de Jesus com os seus discípulos, em que primeiramente Pedro tem uma revelação do céu, que ele diz: tu és o Cristo, e depois ele talvez empolgado com a ideia de ter sido usado por Deus, ele se acha na condição de dar conselho para Jesus. Às vezes isso acontece conosco, Quando a gente acerta uma, a gente se acha na condição de dar conselho aos outros, E Pedro, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele acerta, e aí ele começa a se achar e diz: não, Jesus, vem cá. Sabe que eu sou Pedro, Eu sou cara, então deixa eu te dar um conselho. E aí Jesus já dá um corte nele e diz: cara, tu está sendo um Satanás na minha vida. Tu está sendo um adversário. Para trás de mim. E 6 dias depois desse episódio, Jesus ele pega Pedro, Tiago, João. Jesus ele tinha uma rede de discípulos, pessoas que o seguiam, e ele tinha aí mais ou menos 70 ou mais discípulos, que eram pessoas que estavam próximas a ele. Desses discípulos
que acompanhavam Jesus em quase todas as situações, ele tinha 12, que eram os apóstolos, que ele havia escolhido, para os quais ele havia dado autoridade, havia constituído. E dentre esses 12, ele tinha 3, que eram Pedro, Tiago e João, que eram as pessoas dentre os 12 e dentre os 70, que eram os mais próximos dele aqui na terra. Amados, é importante você ter pessoas próximas a você. E pessoas tementes a Deus, pessoas com as quais você possa contar, pessoas com as quais você possa caminhar, pessoas que te ajudem no seu dia a dia de fé. É importante você ter pessoas que conheçam a palavra, para que você possa andar com elas, próximo a elas, para que nos dias difíceis, nos dias de cansaço, você tenha alguém para te apoiar. Isso é muito importante. Esse é o papel da igreja. E dentro da igreja, você precisa se relacionar com pessoas e você precisa ter pessoas perto de você que te ajudem, que ajudem você a caminhar em fé. Né? Porque sozinho nem sempre a gente consegue. Tem dia que a gente está empolgado, né? Tem dia que a gente está animado. Mas tem dias que a gente dá uma... cansa, né? Dá um desânimo assim. Então você precisa ter alguém que te ajude. Isso, deixa eu falar uma coisa aqui para você que é casado. Você marido, você esposa, quando eu digo assim, olha, esposa, 6 e pouco da manhã na quarta-feira, dá um empurrãozinho assim no teu marido, isso é importante, sabe? Isso é importante. Né? Ah, mas eu fiquei com dó dele porque estava frio e não sei o que lá, sabe? Mas você precisa incentivá-lo a estar mais perto de Deus, sabe? Porque quanto mais perto ele estiver de Deus, melhor ele será na sua vida, melhor ele será na sua família. Sabia disso? Você, marido, incentive a sua esposa a vir na reunião de mulheres. Incentive a sua esposa a vir no culto. Incentive a sua esposa a ler a palavra. Vocês, papais, incentivem os filhos de vocês a virem na IBI, a virem na reunião de adolescentes, de juniores, a virem na reunião, nas programações de jovens, né? Aquele que já tem filho jovem. Incentive. Sabe por quê? Quanto mais próximo da palavra, ontem teve uma programação, né, de jovens, né? Daqui uns dias vai ter outra, vai ter de adolescentes. Então incentive os seus filhos, porque quanto mais perto eles estiverem da palavra, melhores eles serão na sua vida. Isso é importante. Você e eu precisamos ter colegas, ter amigos, ter companheiros que nos ajudem a caminhar na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Isso é importante. Né? Quem são os seus amigos? Quem que vai na sua casa? Ah, pastor, eu tenho lá, mas eu procuro não me envolver com as pessoas da igreja. Se envolva. Se envolva, para você ter amigos que na hora da dificuldade, na hora da necessidade, possam te ajudar a caminhar em fé. Sabe? Para que possam estar com você. Jesus, ele mesmo tinha 3. Pedro, Tiago e João. Pessoas com as quais, de vez em quando, que ele sentia necessidade de descansar, de estar num tempo mais a sós, ele chamava esses 3. Para estarem com ele, para fazerem companhia a ele, para afirmarem ele. Tenha isso na sua vida. Mas como eu disse, pessoas que te ajudem a caminhar em fé, não pessoas que te levem para baixo. Não pessoas que te desanimem. Não pessoas, sabe? Entende o que eu quero dizer?
você seja um marido que anime a sua esposa. Se no domingo à tarde ela dizer, hoje está meio friozinho, não vamos no culto. Mesmo que você esteja, viu, marido? Mesmo que você esteja sem vontade de vir, você diz, não, vamos lá. Vamos, ixi, já até separei a roupa para você ir, viu? Até já deixei tudo pronto. E olha, depois do culto até já pensei da gente comer um lanche. Toda mulher gosta, né, de comer lanche, né? Então, se ela está meio desanimada, você já anima ela. Não é porque se ela disser assim, sabe que eu também não estou, aí os dois não vêm. Aí daqui a pouquinho vai esfriando. E a gente precisa estar o quê? Animados. Aí Jesus pega Pedro, Tiago e João, vão para o monte. E lá no monte acontece algo maravilhoso. O texto diz que ele foi transfigurado. As suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremos, brancas como a neve. Como nenhum lavadeiro da terra as poderia alvejar. A palavra aqui, transfiguração, ela tem o mesmo vocábulo que lá no original que tem lá em Romanos, capítulo 12, quando fala que nós devemos nos transformar, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo diz que nós precisamos passar por uma transformação. Que transformação é essa? É uma metamorfose na nossa vida. E é o mesmo, no original aqui, tem a mesma raiz de metamorfose. Eu e você precisamos, como cristãos, passarmos também por uma transformação na nossa vida, na nossa alma, né? Porque o nosso espírito, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, ele nasce de novo e ele está pronto. Mas a nossa alma, a nossa mente ainda precisa passar por uma transformação. As mulheres que virem nessa quarta-feira, né, estão estudando, a gente já estudou com os homens, mas as mulheres estão estudando agora sobre a armadura, e nesta quarta-feira a pastora vai estar falando sobre a espada do Espírito. Queridas, tem uma parte ali que você não pode perder, para você entender um pouco sobre essa questão da transformação da alma. Tá? Não vou adiantar aqui, mas venha na quarta que ela vai explicar tudinho para vocês. E aí vocês, para aqueles maridos que não tiveram esse estudo lá nas quartas-feiras de manhã, que não puderam vir, aí você chega em casa e você transmite para ele também. Mas esta transformação, esta metamorfose, Jesus estava lá no alto do monte e de repente o seu rosto começou a transfigurar-se, a mudar, né? Ele começou a ficar branco, as suas vestes ficaram brancas. E do lado dele aparece duas personagens do Antigo Testamento. Moisés e Elias. E começaram a conversar com Jesus. E é interessante que quando você olha lá no Antigo Testamento, essas duas personagens, né, Moisés e Elias, foram pessoas que no seu tempo tiveram uma experiência com a glória de Deus como nenhum outro. Quando nós olhamos Moisés no Monte Sinai, e ele diz, Deus, eu quero ver a sua face, eu quero te ver. E Deus então o coloca, né, de costas lá no Monte Sinai, para que ele visse, contemplasse de alguma forma a glória de Deus. E isso acontece também com Elias, lá também no Monte Sinai. Duas personagens do Antigo Testamento que têm uma experiência profunda com a glória de Deus. E eu não sei
se Deus os teletransportou no tempo, né, até o momento em que Jesus estava ali, e eles têm uma experiência de estar ali junto com Jesus, que é a glória revelada de Deus. Eu imagino que talvez foi isso que aconteceu. Deus os transporta lá do tempo em que eles estavam e os coloca ali do lado, contemplando a presença de Jesus, e começam a conversar com eles. E quando nós olhamos para esses dois homens do Antigo Testamento, nós vemos neles duas pessoas que, a seu tempo, foram tremendamente usadas por Deus. Moisés, ele representa a lei, ele representa aquilo que foi dado por Deus. No Antigo Testamento, todo o início ali de Gênesis até Deuteronômio foi escrito por Moisés. Por meio dele, tudo aquilo que vem acontecer no Antigo Testamento foi estabelecido. Todas as regras, todos os rituais, todas as ordenanças, tudo aquilo que Deus estabelece no Antigo Testamento, a aliança do Antigo Testamento, ela é estabelecida por meio de Moisés. A forma de culto, a maneira como as pessoas deveriam se apresentar diante de Deus, o Santo dos Santos, o santo lugar, o tabernáculo, que depois veio a se tornar no templo, tudo isso foi dado à humanidade por meio de Moisés. Moisés é a pessoa que traz não apenas a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, mas Moisés é a pessoa pela qual a aliança do Antigo Testamento é firmada sobre a terra. Esse é Moisés. Tudo aquilo que nós temos no Antigo Testamento decorre do que Moisés deixou. Tudo que havia nos demais livros precisavam estar coadunados, precisavam estar respaldados pelos escritos de Moisés, pela Torá. Para que o judeu aceitasse algo como sendo de Deus, precisava ter conexão, precisava estar respaldado com a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. E Elias era um profeta que a seu tempo enfrentou o rei Acabe, enfrentou Jezabel, enfrentou toda a idolatria que havia sido instaurada na nação de Israel, em um tempo em que o rei e as pessoas estavam agindo em contrário a tudo aquilo que Moisés havia estabelecido. Tanto Moisés como Elias, a seu tempo, foram representantes de Deus sobre a face da terra e agiram em nome de Deus de uma forma espetacular e maravilhosa, ao ponto de Elias orar e descer fogo do céu, ao ponto de Moisés estender a sua vara e o mar vermelho se abrir. Pessoas que, dentro da antiga aliança, tinham um papel fundamental. E Elias não havia morrido, mas havia sido arrebatado. E havia esperança no povo de Israel que Elias haveria de voltar. Então agora, ali estava Jesus, e ao lado deles, Moisés e Elias. E junto com eles, Pedro, Tiago e João. Imagine, né, querido? Você já se sentiu assim, o menor na festa? Estava lá.
E aí, Pedro, né, assombrado, diz a palavra, ele tem uma ideia. Ele diz: Senhor, de vez em quando quietinho, né, querido? Tem hora que a gente tem que ficar quieto. Sabe? Amados, às vezes a gente... Tem um texto na Bíblia que diz assim: o tolo calado passa por sábio. Né? Então, e Pedro ali, né? No lugar de Pedro ficar quietinho, imagine, queridos, Jesus, Elias, Moisés conversando na tua frente. Fica quieto, Pedro. Mas Pedro, ele tem uma ideia. Ele diz: Senhor, vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E vamos ficar aqui. Olha que ideia boa, né? Mas quando Pedro dá essa ideia, quando Pedro faz isso, Deus lá do céu bate na mesa. Não vou bater aqui, né? Deus bate na mesa e diz: eu preciso intervir. Pedro, você não está entendendo nada, Pedro. O texto diz que quando Pedro fala isso, apareceu uma nuvem, os envolveu e dela saiu uma voz. E essa voz disse o quê? Este é meu filho amado. Este é. Este quem? Jesus. A ele ouvi. A ele ouvi. Você conseguiu entender o que Deus quis dizer ali? E imediatamente, Moisés e Elias desaparecem. Por quê? Porque Pedro, ele está olhando para aqueles 3, Moisés, Jesus, Elias, no mesmo nível, na mesma condição. E ele disse: vou fazer 3 tendas, uma para cada um, vocês estão na mesma posição. Mas o Pai, Deus, né? Lá do céu, ele diz: espera aí, não. Este quem? Jesus, é o meu filho, a ele ouvi. Você consegue entender o que Deus está naquele momento mostrando a Pedro, a Tiago, a João e a nós? Que embora Moisés, embora Elias, embora tudo aquilo que existe antes de Cristo tenha uma importância, porque nos levou até Cristo, nada se compara a Jesus. Quando o autor de Hebreus começa escrevendo, ele diz: tendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de muitas formas, aos nossos pais, pelos profetas, nos últimos dias, nos falou por seu Filho, Jesus. Então, queridos, tudo aquilo que nós temos antes de Jesus se refere à antiga, à velha aliança, que teve a sua importância, que teve o seu papel no seu tempo, e que conduziu a humanidade até Jesus. Mas quando a humanidade chega em Jesus nós temos o quê? Uma nova aliança, um novo tempo, um novo testamento. E esse novo tempo, esta nova aliança, esse novo testamento, não é mais agora firmado no sacrifício de bodes, de ovelhas, mas no próprio sangue
de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. E aí é que entra o propósito da vinda de Jesus, a necessidade da vinda de Jesus e a excelência da obra de Jesus. Porque o sangue, e no sangue dele, é que é firmada esta nova aliança entre a humanidade e Deus. Uma aliança perfeita, uma aliança para a vida eterna. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote precisava renovar a aliança de ano em ano. No dia da expiação, sacrificando de ano em ano, entrando no Santo dos Santos, para aspergir ali o propiciatório com o sangue daquele animal que havia sido morto. Porque não era uma aliança eterna. Era uma aliança que precisava ser renovada anualmente. Mas Cristo Jesus vindo, morrendo uma única vez, nos reconciliou para sempre com o Pai. Nos reconciliou de uma única só vez com Deus. E a Ele é que nós devemos ouvir. É nele, a Ele, todo louvor, a Ele toda honra, a Ele toda glória. Amados, toda vez que eu e você tentamos erigir tendas ao lado de Jesus, todas as vezes que eu e você tentamos colocar algo ao lado de Jesus como condição para a nossa salvação, ou para o nosso relacionamento com Deus, nós estamos agindo como Pedro nesse dia que tenta levantar ali tendas. Todas as vezes que nós colocamos em nós mesmos, na nossa obra, nas nossas atitudes, naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, sabe? Quando nós tentamos colocar nisso algum mérito, alguma coisa, algo que venha chamar a atenção de Deus, por causa disso, nós estamos querendo levantar tendas ao lado de Jesus. Todas as vezes que acreditamos que por algo que estamos fazendo, por algo que estamos, sabe, por causa de algo que estamos, de uma oferta, por um serviço que estamos fazendo, por causa de uma oração, de um jejum, disso ou daquilo, e achamos e acreditamos que por causa disso, Deus vai nos abençoar, Deus vai fazer algo por nós, nós estamos levantando uma tenda. Quando na verdade tudo que temos, tudo que somos e tudo aquilo que Deus faz por nós, Ele o faz unicamente por causa de seu Filho Jesus. É por Ele, para Ele e através dEle todas as coisas. Amados, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que conquistamos, tudo aquilo que vivemos, é por Ele. Sem Ele nada do que temos Ele é que sustenta todas as coisas. Por Ele todas as coisas foram feitas, diz a palavra, e nele todas as coisas são sustentadas. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Então nós precisamos ter o nosso cuidado, nós precisamos ter a nossa fé, o nosso zelo, mas nunca esquecermos de que é em Jesus quem nós temos livre acesso ao Pai, e é em Jesus que nós temos todas as coisas. Amado, você pode ser o melhor marido do mundo, mas nunca você vai conseguir agradar se não for por Jesus. Sabia disso? Você pode ser o melhor profissional do mundo, mas se não for a graça de Deus, se não for Jesus na sua vida, a Bíblia diz, em vão trabalham os que edificam. Se não for a graça de Deus na sua vida,
se não for a graça de Deus na minha vida. Glória a Deus pela vida dos nossos músicos aqui que se dedicam, que estudam, que treinam. Amados, vocês precisam ver como esse pessoal treina e tenta e se dedica e vem aqui de noite. Mas se não for a graça de Deus, se não for Jesus na vida de vocês, sabe? Não adianta eu me preparar, não adianta eu estudar, não adianta, se não for a graça de Deus na minha vida. E assim é na sua vida, na sua casa, querido. Eu e você precisamos entender de uma vez por todas que tudo que temos, tudo que somos, tudo que, sabe, vem dele, vem dele. A Ele nós devemos ouvir, a Ele nós devemos seguir. Amado, então, não adianta a gente ter medo, não adianta a gente se esconder, não adianta, sabe? É Ele, por Ele e para Ele. Pedro, Jesus, vamos fazer 3 tendas. Deus vem na hora e diz, para com isso, Pedro. Esse é o meu filho. Esse é meu filho. Moisés teve sua importância? Teve, mas agora esqueça Moisés, agora esqueça Elias, ouça agora quem? Ouça o meu filho. É isso que o escritor de Hebreus está dizendo, tendo Deus outrora falado. E tem pessoas que ainda hoje vivem como se estivessem vivendo na antiga lei, no Antigo Testamento. Não. Amados, em Cristo Jesus, eu e você já fomos perdoados. Em Cristo Jesus, eu e você já fomos justificados perante Deus. E fomos adotados. Adotados. E ao sermos adotados, João capítulo 1, versículo 12, foi-nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Por causa dele. Isso não é mérito teu, isso não é mérito meu, é Ele. E queridos, uma vez feito filhos, agora nós precisamos buscar honrar o nosso Pai. Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu não julgo que já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, para a estatura de varão perfeito. Ele estava querendo dizer, eu quero me parecer com Jesus. Ele disse, eu ainda estou longe, mas o que eu faço é, eu esqueço as coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Eu caminho, eu me esforço, sabe? Para me parecer com Ele, para me parecer com Jesus. Mas embora ainda hoje você não se pareça tanto com Jesus quanto você deveria se parecer, você precisa entender uma coisa, em Cristo Jesus você é filho de Deus. Sabe? Você tem um irmão perfeito. Você tem um irmão perfeito que se chama Jesus. Ele é o teu modelo. Ele é o teu exemplo. Mas quando o pai coloca a mesa, você se senta à mesa como filho. Mesmo que você não se sinta filho. Mas em Cristo Jesus você foi feito filho de Deus. Mesmo que você sinta que você devia estar lá sentado com os cachorrinhos que comem das migalhas, mas o Pai te fez filho em Cristo Jesus.
E isso não tem mérito em você e em mim. Quando você e eu, né? Quando você lá quando você era jovem, quando você era criança, ou quando os teus filhos lá na sua casa, eles sentam à mesa para almoçar com você, eles se sentam por quê? Porque eles fizeram algo bom naquele dia, eles merecem estar sentados ali? Quando você era pequeno e você se sentava na mesa, né, no domingo lá na família com seu pai, e quando está ali aquele frango em cima da mesa, e o pai corta um pedaço, seja a coxa, seja o peito, seja lá o que for. Diz que nós somos a geração, né? A geração anterior era, a melhor parte do frango era do pai, não era assim? A mãe dizia, antes das crianças pegar, agora o pai é que vai comer. E o pai comia a coxa, né? Aí veio a nossa geração e dizem, não, deixa para as crianças, e as crianças comem a coxa, e a gente continua não comendo a coxa. Né? Ela não é verdade. Quando a gente era pequeno, né? A melhor parte é o pai que vai... Mas enfim, quando os nossos filhos se assentam à mesa e nós os servimos, e eles comem da nossa comida, eles comem por quê? Porque são nossos filhos. Eu e você temos este relacionamento com o Pai. Isso não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos, mas sim com aquilo que nós somos. E nós somos em Cristo Jesus, filhos de Deus. Todos aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Aqueles que creem no seu nome. Se você ainda não recebeu, se você ainda não crê, então essa é a tua oportunidade nessa noite, para que também você seja feito filho de Deus. Para que também você possa se assentar à mesa com Ele. Mas tudo isso é por Ele, por Jesus. Então, queridos, quando eu e você viemos aqui no culto, e eu já estou encerrando, quando a gente vem no culto, o nosso culto é de celebração. A gente vem aqui como filhos. E a gente vem para celebrar, para encontrar-nos com o nosso Abba, com o nosso papai. E na presença do nosso Pai, não há tristeza, não há luta, não há dor. Porque você está com o seu Pai. Você não tem medo. Quando você ficava com medo, você se atirava no colo do seu Pai. Não era assim? Parece que ali nada ia tocar em você. Nada ia te acontecer. Assim somos nós, como crianças no colo do nosso Pai. Querido, que nesta noite, que neste dia, que neste tempo, aquilo que Deus fala para Pedro, Tiago e João, ali no alto daquele monte, que isso possa estar dentro de nós, em Jesus, só em Jesus, Ele, nele, por Ele, nada mais, nada mais, nada mais. As tuas lutas, entregue a Ele ouvir, a Ele escutar. A palavra dele está aqui para nós. A verdade dele está aqui.
não sei em que condição que você entrou aqui nesta noite, em que condição que você está conosco. Mas somente em Jesus, eu e você temos acesso e confiança diante de Deus. Ele estabeleceu essa nova aliança. Então, se você está aqui hoje e você nunca fez uma oração assim pessoal, declarando Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, declarando que somente por meio dele você é filho de Deus. Se você nunca fez uma oração assim, eu quero te convidar a fazer nessa noite. E se você já fez, eu quero convidar você a crer que a oração que você fez, não por você, mas por Ele, você foi feito filho de Deus. Então eu quero orar com você nessa noite. Você que deseja, que quer ser filho de Deus também. Somente em Cristo Jesus isso é possível. E eu quero convidar você a abrir o seu coração e a declarar Jesus como o Filho de Deus que veio a esse mundo e que deu a vida dele por você. Você que deseja fazer isso junto comigo, aí onde você está. Você não precisa sair do seu lugar, você não precisa, mas você pode declarar assim comigo e com o restante da igreja. Você pode dizer assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo, que deu a sua vida, que através da sua morte e da sua ressurreição, eu tenho acesso ao Pai. Nesta noite, eu renuncio os meus pecados, a minha vida, e entrego a minha vida nas Tuas mãos. Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida e faz morada, hoje e sempre. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha vida. Amém. Querido, não importa se você fez essa oração hoje, ou se você já fez há alguns anos, alguns dias, alguns meses. Ao fazê-la, e quando você fez, você foi reconciliado com Deus. Deus se tornou o seu pai, o seu Abba. E você se tornou o seu filho. E hoje você tem liberdade de estar na presença dEle. E tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você tem, é por Ele, para Ele. Então creia que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está com você, querido, não há nada, não há temor, não há medo, não há angústia, não há, sabe? Porque Ele te ama, Ele deu o seu Filho por você. E o apóstolo Paulo diz: aquele que não poupou a seu próprio Filho por nós, como não nos deu Ele também todas as demais coisas. E Jesus, ao vir a este mundo, Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então creia na palavra dEle, creia naquilo que Jesus disse, e comece a viver essa vida de abundância, essa vida de alegria, essa vida de paz com Deus, essa vida, sabe? Se alguma enfermidade está sobre a sua vida, está sobre a sua família, receba a cura agora, em o nome de Jesus, em nome de Jesus.
todo mal que está sobre você, sobre a sua casa, agora, em nome de Jesus, saia. Que a paz de Deus venha sobre o seu lar, venha sobre a sua casa, venha sobre os seus filhos. Não aceite mais o diagnóstico que foi lançado contra você, contra a sua família, contra os seus filhos. Mas declare que Ele levou sobre si as tuas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava pelas pisaduras deles, nós fomos sarados. E se você não encontra mais forças em você, como criança, se jogue nos braços do Pai. E permita que Ele conduza a sua vida. Permita que Ele guie os seus passos no seu dia a dia. Amado, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Comece a crer na palavra de Deus. Comece a declarar a palavra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Vamos nos colocar em pé. Pai Celestial, estamos aqui nesta noite. Queremos declarar a Tua presença sobre as nossas vidas. Queremos, Senhor, Pai, agora declarar, Senhor, que em Ti, Senhor, nós temos um amparo, nós temos proteção, nós temos vida abundante, Deus. Pai, em Ti agora nós lançamos toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia. Perdoe-nos, Senhor, por toda vez que confiamos em nós mesmos, que confiamos nos nossos talentos. Mas nessa noite nós queremos declarar que a nossa confiança está no Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa confiança está em Ti, por meio de Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Alguém aqui fez aniversário nessa semana? A Letícia? Letícia fez aniversário, vamos orar por ela. Mais alguém? Mais alguém? Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre a vida da Letícia, dando a ela, Senhor, além daquilo que ela tem pedido, pensado, imaginado, que a Tua graça esteja sobre ela, Deus, que ela possa se surpreender a cada dia com o Senhor, ó Deus, sobre ela, Deus. Pai, muito obrigado, Deus. Pai, eu oro por todos aqueles que estão viajando neste dia, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo mal, Deus. E a todos que estamos aqui, Deus, que a Tua graça, que o Teu consolo esteja sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que esteve conosco a primeira vez, muito bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Depois, se puder deixar conosco o seu telefone, para que a gente possa manter contato, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus, vamos cantar com esse hino. Estaremos encerrando esta celebração. Não há na terra ou no céu rei maior que eu. Príncipe da minha paz, Senhor do meu viver, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, ó Deus. Te amo, ó Deus, da minha salvação.
jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais